Que bom estar com você mais uma vez, querido amigo da TV Novo Tempo, você que nos acompanha pela internet. É bom estarmos juntos, lendo a Palavra de Deus, estudando a Bíblia e sendo revivados por ela. Hoje nós vamos ler Oséias capítulo 10, que é a sequência do livro que estamos estudando agora. Antes de nós lermos este capítulo, lembre-se que você pode nos seguir nas redes sociais, no Instagram, Twitter ou Facebook, no endereço PR Evandro Fávero. E será um prazer tê-lo lá conosco. Você também pode seguir e receber as mensagens se inscrevendo no YouTube, no canal Revivados por Sua Palavra, NT. Bem, meu amigo, vamos orar pedindo a sabedoria do Senhor para este capítulo de hoje? Querido Deus, obrigado porque o Senhor promete e nos concede sabedoria quando nós pedimos. Por isso nós em Tuas mãos colocamos tudo o que temos e somos, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá então a Oséias capítulo 10, onde Israel semeou malícia e cega destruição. Israel é repreendido, é ameaçado por sua impiedade, por sua idolatria. No versículo 1 nós lemos: Israel é vide luxuriante, que dá o fruto segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. A frase Israel é uma vide, Israel é uma vide, se refere às bênçãos de Deus sobre a nação, que contrastam com a ingratidão e a idolatria de Israel. Israel recebia bênçãos, mas não devolvia fidelidade. No verso 2 diz: o seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Que declaração, O seu coração é falso. Ou seja, os caminhos eram enganosos, os caminhos eram hipócritas. Deus abomina a hipocrisia. Deus condena a hipocrisia. Nós vimos no capítulo 9 de ontem. Deus abomina a hipocrisia. No versículo 3 nós lemos assim: agora, pois, dirão eles, não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, o que faria por nós? Esse versículo antecipa a resposta do povo, quando o juízo de Deus viria para destruir a estabilidade e a independência política de Israel. Então, no verso 4 diz: falam palavras vãs, juram falsamente, fazendo inclusive aliança. Por isso, brota o juízo como erva venenosa nos sulcos do campo. Erva venenosa, peçonhenta. Esta analogia se refere às ervas daninhas que crescem num campo e sufocam a safra. Da mesma forma, o juízo de Deus substituiria suas bênçãos. Deus estava ansioso por derramar bênçãos, mas o povo preferiu receber juízos. Que triste. Isso acontecerá na segunda volta de Cristo também, quando nós abrimos a Bíblia lá no Novo Testamento. E eu quero convidá-lo para que você acompanhe comigo o que está escrito aqui no Novo Testamento, quando fala sobre o juízo final, quando apresenta fala sobre a volta de Jesus em 2 Pedro. Vamos ler aqui juntos. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, o Senhor é longânimo, o Senhor é paciente, o Senhor espera cada um de nós, não querendo que nenhum pereça, senão o que Ele quer? Que todos cheguem ao arrependimento. Essas são as bênçãos. Ele quer que todos se arrependem para dar a vida eterna. Mas virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão.
Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Nesse texto de Pedro, há uma mescla de destruição e salvação. Os ímpios serão destruídos, os justos serão salvos, o mal será totalmente queimado e arrancado da terra, que será transformado numa terra justa para os salvos viverem, os fiéis viverem. E quando nós voltamos aqui para o Antigo Testamento e chegamos a Oséias 10, nós encontramos um Deus que diz que vai derramar juízo, porque o povo escolheu não se arrepender, não andar nos caminhos verdadeiros, nos caminhos que são melhores, nos caminhos de paz, de alegria, de bênção. No versículos 5 e 6 nós lemos ainda assim, os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven, o seu povo se lamentará por causa dele, os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi. Também o bezerro será levado à Síria como presente ao rei principal, Efraim se cobrirá de vexame e Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. Então os assírios tinham o costume de tomar para si os ídolos dos povos que derrotavam. Seu próprio conselho provavelmente alude às alianças frustrantes que Israel tinha com povos estrangeiros. No verso 7, a gente lê, o rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície de água. O que significa isso? Ou seja, a comparação que há nesse versículo mostra que o rei de Israel seria levado, como uma madeira leve na correnteza, seria levado. O verso 8 diz, e os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre seus altares, e aos montes se dirá, cobri-nos, e aos outeiros, caí sobre nós. Aparece a expressão aqui, espinhos e cardos. Isso talvez, aqui no versículo 8, pode se referir a Gênesis, capítulo 3, verso 18, quando ali em Gênesis, por causa do pecado, surgiram os espinhos e cardos. Aqui, esses espinhos e cardos poderia muito bem também ser as consequências, a dor, a punição que viria por causa da própria decisão do povo. O verso 9 diz assim, desde os dias de Gibeá, pecaste, ó Israel, e nisto permaneceste. Esse é o problema. O problema não é pecar, porque a pessoa pode pecar, se arrepender, abandonar o pecado. O problema é que eles pecaram e permaneceram no pecado. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá? É uma pergunta. Israel havia persistido em pecar desde o dia em que uma jovem mulher foi estuprada e assassinada por homens de Gibeá, lá em Oséias 9:9 também, ontem nós vimos, repete esse assunto. Então, o problema, como vimos, não é o pecado, mas sim a constância, a permanência no pecado. O versículo 10 diz assim, castigarei o povo na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu o punir por causa de sua dupla transgressão. A ideia de que esse versículo, ele ilustra é que o Senhor, ele atou o seu povo como se fosse um jugo, como se faz com o gado, né? Um jugo é uma espécie de uma canga, uma madeira que se coloca em cima do pescoço de dois bois para eles puxarem um arado. O termo suas transgressões trata do velho e famoso crime de Gibeá, que já mencionamos, do pecado coletivo da geração de Oséias. Em outras palavras, o povo não podia escapar das consequências dos seus atos. Era muito grave. Deus clamava, Deus apelava, mandava profetas, mas o povo não escutava. Hoje parece que muitos têm uma atitude semelhante. O verso 11 diz, porque Efraim era uma bezerra domada que gostava de trilhar, coloquei o jugo sobre a sua formosura no seu pescoço. Atrelei Efraim ao carro, Judá lavrará, Jacó desfará os torrões. Gosta de trilhar, é a expressão que aparece aqui. Ou seja, Israel gostava de sua liberdade, gostava de ser como um bezerro, em uma eira, um potreiro, um campo só para ele, onde podia alimentar-se do capim à vontade. O espírito rebelde desta nação necessitava de um tratamento de choque.
usando as palavras deles, Deus fala com eles, usando o que eles sabiam, o que eles conheciam, o vocabulário que eles conheciam. Como consta nesse versículo, o fazendeiro precisava atar seu gado a um jugo, fazê-lo trabalhar duro. Trilhar, nesse contexto, diz respeito ao serviço. Já lavrar diz respeito à disciplina que Israel deveria desenvolver por meio do juízo e do exílio. No verso 12 aparece uma convocação. Semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Amém? Olha o texto aqui. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Oséias convoca o povo ao arrependimento. Oséias lembra o povo de que sua decisão tinha que ser imediata, não podia deixar para depois. E que ainda havia tempo, se eles quisessem, para as bênçãos de Deus, para receber a justiça do Senhor, da salvação. No caso de Israel, o povo tinha de restabelecer a justiça social e a misericórdia na terra. Quanto à instrução, lavrai o campo de lavoura, arar e plantar, são passos preliminares essenciais para obter uma safra, que é gerada quando a chuva cai na estação certa. Da mesma forma, o arrependimento prepararia o terreno para a restituição das bênçãos que Deus podia dar ao povo. Então, hoje é o tempo do arrependimento. Hoje é o tempo de atendermos o chamado de Oséias: semeai justiça, buscai o Senhor até que Ele venha. Vamos buscar o Senhor todos os dias, na primeira hora do dia, com a Bíblia e oração? Espero que você e eu façamos isso sempre. Vamos orar? Bondoso Deus, nos ajude a buscá-lo em espírito e em verdade, em adoração, cada manhã, para que possamos ser libertos do pecado, transformados pelo Teu Santo Espírito, recebermos forças para vencer e nos prepararmos para a Sua volta. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e seja reavivado por Sua palavra.